A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Eu tenho uma palavra de Deus para falar ao teu coração. E eu tenho certeza de que Deus, bradará fortemente ao teu coração. Hoje eu quero ter por título a seguinte palavra: Deus é um Deus que entra em nossas guerras. Mas, acima de tudo, eu quero trazer algo bem espiritual, tá certo? E quero te pedir que ao final dessa mensagem você fique, que eu quero te dar um aviso muito especial, tá bom? Texto base está no livro de Salmos, Salmos 35, a partir do verso 1, e nós vamos estar lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: defende-me, Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo. Toma o teu broquel e o teu escudo, levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou a sua salvação. Verso 4: sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me, retrocedam frustrados os que tramam a minha ruína. Que eles sejam como uma palha ao vento e que o anjo do Senhor os expulse. Amém. Vamos orar. Pai, louvamos e engrandecemos o teu nome, porque só tu és digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Deus, fala com a nossa alma no dia de hoje. Tem misericórdia da minha vida e entre em nossas guerras, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados, quando a princípio Deus falara comigo acerca desta palavra, eu, de igual modo fiquei inquieto. Por quê? Porque não é qualquer guerra que Deus entrará. E acima de tudo, a gente precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Porque quando falamos em um Deus que luta nossas guerras, a gente precisa primeiro entender que na Bíblia, Deus é muitas vezes apresentado como um guerreiro que defende o seu povo. Isso é especialmente claro no Antigo Testamento, onde ele luta contra os inimigos de Israel. Mas o que isso significa para nós nos dias de hoje? Como podemos entender esse Deus guerreiro em nossas vidas? Se a gente vai para a Bíblia, logo a gente percebe em Êxodo capítulo 15, versículo 3, onde a qual diz que o Senhor é um guerreiro, o Senhor é o seu nome. Em Deuteronômio capítulo 20, versículo 4 diz: porque é o Senhor vosso Deus, que vai convosco para pelejar por vós contra os vossos inimigos para salvar. Deus não entra na guerra naquele que na verdade está todo errado. Não, pastor, não. Deus só entra na guerra daqueles que têm obedecido a sua palavra. Mas, pastor, então como é que vai ser? Como é que será? Bom, em primeiro lugar, Deus não tem culpado por inocente. Tem muita gente, querendo que Deus entre na guerra, mas está tudo errado. Deus é justo e um dos seus atributos é a justiça. Quando a gente vai, acima de tudo, em Josué capítulo 1, versículo 9, o Senhor falando para Josué, dizendo: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor é o teu Deus contigo,
por onde quer que andares. Então, todos esses versículos que eu citei mostram que Deus apenas não protege, mas também age ativamente em favor do seu povo. E existem guerras ou batalhas de âmbito espiritual, onde a qual nos dias de hoje é bem notório. Porque quando a gente vai para a Bíblia também, Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra os principados e potestades e contra o príncipe das trevas deste século. Ou seja, há uma guerra espiritual, há uma batalha espiritual que temos travado diariamente. E em uma guerra, muitas vezes, nós temos que nos posicionar de que lado estamos. Ou seja, quem queremos estar do nosso lado. Eu mesmo posso te garantir com toda sinceridade que se a gente for para a guerra e estiver do lado errado, fica difícil da gente vencer. Porque muito embora nós muitas vezes, estando vulneráveis, temos um general de guerra, a saber, o próprio Deus, que nunca perde uma batalha, que muitas vezes não deixa com que nós sejamos envergonhados. E quanto a isso, ou sobre isso, eu preciso, acima de tudo, te fazer entender. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 e 4 diz: porque embora andemos na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E quando a gente vai tentar entender as guerras atuais, modernas, a gente vai ver e, acima de tudo, vai entender que a gente não luta com espadas ou com exército, mas enfrentamos batalhas diárias. Que batalhas são essas, pastor? Contra o medo, contra a ansiedade, contra a opressão espiritual, contra as injustiças, as dificuldades. E por que também não falar de guerras financeiras, conflitos familiares? São muitas guerras que nós travamos, mas Deus é aquele que nos defende nessas batalhas, mesmo que invisíveis. E então, cabe a nós confiar em Deus, que luta por nós hoje. Como é que eu confio? Primeiro, entregando a minha fé a Ele. Ou seja, acreditando nele, confiar que Deus está no controle de tudo, mesmo quando a situação parece perdida. Eu preciso também orar e ter a minha oração como a arma. Certa feita, a rainha de um país, ela disse algo bem interessante: eu temo mais um crente de joelho do que todo o exército de pé. Então, se soubesse você o poder que há na oração, que poder, pastor? Poder de chamar Deus para esta guerra. Eu preciso persistir. A luta pode até ser longa, mas Deus é fiel para me ajudar. E quando muitas vezes eu achar que eu sozinho sou vulnerável, eu tenho que me unir a irmãos. Por quê? Porque um verdadeiro exército que se movimenta em oração, ele agrada o coração de Deus. Oh glória! E quando a gente medita na Bíblia, na palavra do Senhor, a gente vai entender e ver que Davi contra Golias era algo que aos olhos humanos era impossível Davi vencer Golias. Mas quem Davi chamou para a guerra, para guerrear por ele? Deus. Davi não foi porque queria aparecer. Davi não foi porque queria se exibir. Mas Davi foi porque Deus disse que estaria com ele. Josué, quando ali foi, acima de tudo, com seus soldados, com seu exército para guerrear contra Jericó,
e as muralhas caíram, a gente vai ver que Deus deu a vitória sem que o povo precisasse lutar diretamente. E por que também não lembrar do livramento dos israelitas no Egito, em Êxodo 14, onde a qual Deus abriu o mar e derrotou Faraó e todo o exército egípcio. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que quando a gente confia em Deus, nossas batalhas são vencidas. Que tipo de guerra você tem enfrentado hoje? Não fala para mim, fala para Deus. Mas acima de tudo, aplica o teu coração, aplica a tua fé nessas situações para acreditar em Deus. Porque quando a gente conhece a Deus de verdade, a gente não tem medo, sabe, do que está por vir do outro lado da guerra. A gente vai, acima de tudo, acreditando de que fiel é Deus para cumprir. Sabe de uma coisa? Deus é o Deus que luta as minhas e as tuas guerras. Amém? E a notícia que eu tenho para te dar, na verdade, é que nesse mês, precisamente no dia 25, nós estaremos realizando nossa primeira campanha do ano, que tem por título O Deus que peleja por mim, ou que guerreia as minhas causas, ou que entra na minha guerra. Amém? Pastor, como é que vai funcionar essa campanha? Bom, na verdade, é da mesma maneira que geralmente a gente faz uma campanha. Em primeiro lugar, independente se você é cristão ou não, se você quiser participar, fica à vontade, tá bom? Mas a gente sempre tem a metodologia de fazer orações, ler a Bíblia e, acima de tudo, ouvir a palavra, tá certo? Vai ter oração, leitura da palavra, hino da harpa e, acima de tudo, escutar Deus falar, tá bom? Texto base que nós vamos estar, na verdade esse texto que eu li, Salmo 35, a partir do verso 1. Porque Deus é um Deus que guerreia as nossas causas. Se você tem causa na justiça, se você está passando por uma guerra na tua família, se você tem travado batalhas no teu ministério, ou até no teu casamento, ou quem sabe com alguém, eu te convido a estar participando, porque é uma campanha com um âmbito espiritual, tá certo? Então, iniciará no dia 25 e estará se findando no dia 31 deste mês, o mês de agosto, tá certo? Nossa primeira campanha do ano. A gente passou um tempo aí sem fazer campanhas, mas cremos em Deus, que se Deus assim permitir, estaremos realizando essa campanha. O Deus que guerreia as minhas causas. Eu tenho certeza de que Deus vai, sabe, te dar a vitória. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Tá bom? Então, esse recado bem especial. Quero também estar mandando parabéns para todos os aniversariantes e as aniversariantes em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado em todo tempo e em todos os momentos. Que Deus te abençoe sempre, tá certo? Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe sempre, em nome de Jesus. E que acima de tudo, Deus possa estar me abençoando e te abençoando para todos sempre. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe e que Deus, acima de tudo, esteja cuidando de você. Ô glória!